Você não pode divulgar um pouquinho aqui e depois parar, fazer outra coisa. Você sempre tem que estar fazendo a roda girar. A gente não tinha liberdade nenhuma pra fazer nada. Era o dia inteiro ali no celular, postando. Como é que vocês enxergam ou diferenciam um afiliado que tem resultado no mercado digital para um afiliado que não tem? O que diferencia essas duas pessoas? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que seria um erro, assim, que eu considero grave, né? A gente levou 3 meses para fazer a primeira venda. Caraca. 3 meses sem ninguém dar bola pra gente. Esses 3 meses, a gente fazia tudo de forma manual. Então, os nossos conteúdos, as nossas postagens que a gente fazia no Instagram, nos grupos, a gente fazia tudo de forma manual. Você precisa tomar cuidado na hora que você tá escolhendo esses produtos. A gente já agia como se tivesse chegado lá. O seu trabalho como influenciador, né, que tá divulgando esses produtos na internet, Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou o Bruno Rodrigues. Pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer aprender como criar um negócio digital escalável e gerar receita recorrente, fica até o final porque essa conversa vai abrir a sua mente. Hoje vamos falar com 2 empreendedores que conseguiram transformar um problema em uma solução inovadora e altamente lucrativa. Eles criaram juntos com sua irmã o Divulgador Inteligente, uma ferramenta que já ajudou mais de 15 mil afiliados a venderem mais de forma prática e eficiente. Com quase 3 milhões de reais faturados, eles provaram que é possível empreender no digital criando soluções para quem já vende. Hoje, esse bate-papo tá Super interessante. Tá interessante, hein? Demais, hein? Tô super animado. Vamos chamar logo? Bora lá, quem será? Recebendo sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas aqui, o KiwiFi, sejam bem-vindos! Ana Kelly Jefferson Ribeiro. Olá, muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes por estar aqui hoje. Bora lá. Bora começar. Inclusive, tô super curiosa pra entender como é que vocês conseguiram em 2 anos aí faturarem mais de 3 milhões de reais. Mas antes do digital, como é que era a realidade de vocês? Pra onde estava o foco profissional de cada um? Aham. Antes do digital, eu era um programador, né? Eu trabalhava no Magazine Luiza, no time do Magazine Você. Então, se Legal. tiver alguém do Magazine me vendo aí, olá. Eu trabalhei no Magalu eu já passei, antes do Magalu passei por outras empresas também, trabalhei na Rede Globo e tudo mais. Legal. E depois do Magalu eu fui trabalhar fora, acho que a gente pode entrar nesse detalhe depois também, né? Aqui a gente só tá dando um overview lá. E, bom, é isso, meu background é programação, é código, tudo mais. No seu caso, Sim, eu comecei no digital com 16 anos. Não, na verdade foi com 17. Eu tinha acabado de sair como estagiária da Sony Brasil. Amava aquela empresa. Que inclusive eu descobri ontem que ela faliu, né? Sim. no Brasil, Sim, mas no Brasil, que era. imagina a Sony gigante para... Cara, eu fiquei chocada, tá? Sim. E aí, como o Jefferson ele trabalhava na Magalu, e ele me apresentou o Magazine Você, que hoje é o influenciador Magalu. E aí eu comecei a trabalhar ali, tentar no digital, só que eu não tinha estratégia nenhuma. E aí eu desisti. Eu me arrependi de não ter continuado no digital, que até depois a gente vai contar aqui. A gente foi para tentar o físico, loja física, e depois a gente voltou novamente para o digital. Que legal. E Jefferson, como é que veio essa paixão pela questão de softwares? Como é que veio isso? Isso foi desde que eu tinha 15 anos, né? Eu lembro que o meu sonho, quando era, assim, começo da adolescência e tal, era estudar para não ter que estudar mais. Meu sonho era, nossa, eu preciso terminar o ensino médio para eu não ter que estudar, não quero saber disso. Eu não tinha uma paixão, não tinha uma coisa que eu queria fazer, né? E isso me veio, assim, eu vi na banca de jornal uma revistinha de programação, né? Eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, então quer dizer, pera, que eu posso criar um jogo. Eu posso codar meu próprio jogo, né? Então eu comprei aquela revistinha, eu lembro até hoje. Falei, cara, isso aqui vai mudar minha vida, né? Programação vai mudar minha vida. E eu peguei aquela revista, eu comi toda ela todo dia, no mesmo dia, aprendi tudo que tinha nela ali. E começou assim, né? Eu queria fazer jogos. E nunca fiz um jogo, assim, de verdade.
Mas aí eu tomei paixão por programação. E massa, isso a história, né? Legal. Agora, a título de empreendedorismo em si, de onde é que surgiu esse desejo ou necessidade? Foi de exemplos? Foi as circunstâncias? Como é que surgiu em vocês? Porque no seu caso foi muito cedo, né? E com 16 anos, que eu comecei como jovem aprendiz na Sony, depois logo que saí, eu sempre tentei procurar alguma coisa pra fazer, pra ganhar meu próprio dinheiro. E aí, quando o Jefferson me apresentou o digital, eu logo tentei. E é isso. Legal, legal. Vocês tiveram algum tipo de, anteriormente, experiência empreendendo no ambiente físico antes de ir pro digital? Eu sempre gostei, assim, do empreendedorismo, né? Eu gostava de acompanhar muito aquelas palestras do Day One, né? Que conta a história do fundador da Movile, né? Que a Movile acho que é a dona também do iFood e tudo mais. Que ele conta a história das uvas e como que se conecta, como as uvas se conectam e tudo mais. E então eu gostava muito desse mundo do empreendedorismo, como a pessoa tem uma ideia, aquela ideia depois se torna um produto, ela consegue vender aquilo ali, a coisa vai crescendo, né? Então, eu nunca imaginei que eu teria um produto hoje, né, que daria certo, assim, da forma que tá dando, mas eu sempre gostei de acompanhar esse tipo de coisa. Talvez eu acho que o universo traz, né, conforme você vai É verdade. se rondando disso, dessas coisas, as coisas acontecem, né? Então... A famosa lei da atração, que nem a gente tava falando ali no almoço, no finalzinho, né? exatamente. Mas em relação ao físico, vocês chegaram a empreender no físico antes de ir pro digital? Já. Como é que foi isso, essa experiência? Conta pra Foi horrível. Foi horrível. Eu achei que seria mais tranquilo, né? A gente tentou, né? Como a gente aqui somos 3 irmãos, né? Então eu gosto de programar, elas gostam de maquiagem, a Kelly gosta de rede social, né? De aparecer ali, criar conteúdo e tudo mais. Então a gente tentou juntar um pouquinho de cada um para criar alguma coisa, né? Tá, eu gosto de programar, vou fazer algumas coisas aqui, vamos vender maquiagem, né? Então a gente alugou um ponto físico na Paulista para tentar vender essas maquiagens. A gente ia no centro de São Paulo comprar isso daí, a Vanessa entendia disso, né? Onde achar os fornecedores e tudo mais. A gente comprava. O meu salário que eu ganhava do Magalu, né? Eu dava para elas, ela fazia a compra desses produtos. E lá nessa loja a gente tentava vender. Só que não tinha cliente. Não, a gente não vendia. Inclusive, antes da gente abrir, eu achava que eu ia ficar rica. Não, Mas pensamentos, né? Tem que Mas isso é uma grande ideia. Tinha dia que, tipo, a gente ficava lá o dia inteiro trabalhando, aquele negócio, né, sofrido e tal, pra vender R$5. Nossa. R$5. Nossa. Aí aquele negócio, né, vamos dividir R$5 por 3 agora aqui. Tirar o imposto aí. Mas assim, com isso Nossa, nem que vocês faz. têm hoje com relação a empreendedorismo, o que vocês consideram que fizeram de errado que impediram esse crescimento dessa loja física? Da loja física. Então, é que a loja física, ela depende muito do ponto, né? Se você tem um ponto que tem bastante movimento, assim, tem um fluxo de pessoas, você tem mais chance de sobreviver, levar por mais tempo, né? No nosso caso, a gente não tinha um dinheiro para alugar nenhum lugar que tivesse um ponto melhor. Então, a gente conseguiu o quê? Alugar uma galeria de fundo ali na Paulista, que tinha muitas pessoas passando, né? Então, eu acho que o ponto é muito importante, né? Se você tem um ponto que tem muito E movimento. eu acho que o momento também. Porque a gente abriu pós-pandemia, né? Então as pessoas estavam com medo de sair na rua. E a gente foi muito corajosos também. Sim. De abrir. Porque todo mundo tava indo pro lado do online, né? Na pandemia. E aí a gente decidiu abrir logo uma loja física. Foram contra a maré. No final, caíram no online de volta, né? Agora me tira uma dúvida, que eu imagino que deve ser a dúvida que tá na cabeça da galera. Como é pra vocês empreender entre irmãos? Porque empreender em família já costuma ser um desafio, né? Mas vocês são 3. E 3 que estão fazendo acontecer e estão fazendo dar certo, né? Então conta pra gente como é que surgiu essa ideia de, cara, vamos fazer nós 3 juntos? E quais são os desafios e, por outro lado, as vantagens de empreender entre irmãos? Legal. Quer responder essa? Essa troca de olhares assim. Eu conto ou você conta? Então, eu acho que nós 3, a gente tem personalidades muito diferentes. Mas isso é algo bom. Eu vejo como algo bom, porque é muito ruim quando você vai empreender com uma pessoa que pensa igual a você. Então, por exemplo, quando a gente abriu a primeira loja física, no primeiro ponto que não estava dando certo, eu fiquei doente e a Vanessa teve que entrar no meu lugar. E aí ela chegou lá e falou, olha, não tá legal.
Então, ela fez a gente sair de lá para ir para outro ponto e ela já trouxe uma outra opinião, uma ideia contrária, e isso é muito bom. Então, acho que a gente se complementa, cada um tem a sua personalidade, as suas ideias, suas opiniões, isso ajuda bastante. Perfeito. E você? Eu compartilho da mesma opinião, assim, cada um tem uma forma de pensar diferente. Eu sou um pouco mais, vamos dizer assim, conservador na hora de mudar as coisas. Eu também sou muito, eu acredito muito que é só persistir que uma hora vai dar certo. Às vezes, não, às vezes você tem que desistir e partir para outra coisa, porque às vezes você tá insistindo em algo que não vai dar certo. Então, no caso que a Kelly deu, né? Eu queria insistir naquele ponto da Paulista, que era o ponto físico, né? A gente não estava no digital ainda. Então, eu queria continuar porque eu acreditava que era uma questão de continuar persistindo. A Vanessa chegou e fala, não, a gente tem que sair daqui, cara. A gente vai ficar aqui, não vai acontecer nada. Então, ela veio, né, e trouxe essa questão de, não, vamos mudar de rumo. E a gente mudou e começou a dar um pouco melhor. Assim. Então, eu tenho também que perceber isso, que às vezes eu tenho que não persistir tanto numa coisa e ter que mudar. Se a gente não tivesse mudado, a gente não estaria aqui hoje. Legal. No final, todo mundo se complementa ali e vai indo. É que nem aqui no QCast, né, Marcelo? Eu, você e Carol somos totalmente diferentes, se complementam de uma forma muito maneira que faz funcionar. Isso é muito legal, né? Encaixa bem, viu? Eu sinto isso desde o dia 1, Bruninho. Acho que a gente conectou bem, assim, né? O pessoal até pensa, mano. É verdade, a galera... Não, Se soubesse que a gente se odeia. Fizão aqui, brincadeira. Mas olha, falando de desafios do início do digital, quais foram os desafios de vocês nesse começo, nessa primeira caminhada? Quando a gente começou no online, o Jefferson veio apresentando pra gente, que a gente começou no marketing de afiliados, que a gente se cadastra, por exemplo, na Magalu, que foi onde a gente conheceu o primeiro, Magazine Você, plataforma. A gente se cadastra, divulga um produto e a gente ganha uma comissão se a pessoa comprar. E o pós-venda, o estoque, a entrega do produto, é tudo a Magalu que cuida. E a gente começou dessa forma, e aí quando o Jefferson trouxe a ideia pra gente, a gente já achou loucura, né? Porque a gente tinha uma loja física, e aí a gente tinha que desistir daquilo que a gente achava que ia dar certo até então, pra poder largar tudo, vender tudo que a gente tinha ali, os produtos, pra começar numa ideia totalmente diferente, começar no online. Então acho que esse foi o primeiro desafio, que é começar algo totalmente diferente, que a gente não entendia, e aprender do zero. Então, a gente criou o Instagram, era um Instagram de achadinhos, a Maga das... não pode falar, né? Pode. A Maga das Promos. E aí, a gente começou desde o zero, a gente começou a aprender como funcionava. O que eu notei, né, na questão do digital é você ter uma autoridade no começo. Como é que você se põe como autoridade se tem poucos seguidores, né? Então, acho que esse é o desafio que todo mundo passa. Sim. Como é que eu começo do zero aqui, né? Como é que eu chego a alguém que tem um monte de seguidor, fatura um monte, né? Então, esse começo eu acho que é o mais sofrido, assim, quando você tem que se provar para as pessoas e angariar ali os primeiros seguidores, os primeiros 1.000, 2.000, 10.000. Depois disso, tudo começa a ficar mais fácil. E criando autoridade, né? Isso. Eu acho que ganhar essa autoridade, acho que é o mais difícil, assim, que é onde as pessoas desistem, né? É verdade. Que elas desistem muito ali no início. Primeiro obstáculo, o digital já não é pra mim. Já não é. Se tivesse continuado um pouquinho mais... É uma coisa que leva tempo, né? Perfeito. Tem pessoas que dão certo mais rápido, mas... Sim. São casos e casos, né? Justo. Agora, a título de escolha de mercado, vocês estavam no mercado físico, vendendo produtos, e a pessoa que está no mercado físico, ela cuida da operação quase que de ponta a ponta. Então, história logística, fornecedor. É muito diferente do afiliado. Que o afiliado, que é um mercado que a gente adora, ele é a escola do mercado digital, principalmente porque ele tem uma estrutura mais simplificada que faz o afiliado focar em vendas. Então, o que é que vocês enxergaram no modelo de negócio de afiliação que fez vocês abrirem a cabeça e falar, cara, vamos testar isso aqui? Porque talvez, e só talvez, vocês que já estavam com loja física, cuidando da operação toda, é quase, entre aspas, que um passo para trás, né? Tipo assim, eu vou simplificar minha operação para ganhar mais dinheiro. Como é que funciona isso? Então, como é que foi para vocês a escolha do mercado? Então, nós tínhamos também um e-commerce, né? Então, a gente tinha a loja física, a gente estava fazendo um sistema híbrido. Então, você tem o local físico e o digital também, a gente estava juntar os dois ali. A ideia principal era crescer o digital primeiramente, né?
Só que a gente queria, por meio do físico, fazer isso. Então o físico dava um endereço pra gente, dava confiança, ó, então a gente conseguia tirar fotos, mas a gente não é, sei lá, fundo de quintal, sei lá. E com isso, a gente viu como é difícil manter estoque, né? Você comprar os produtos, comprar caixa, né, para embalar esses produtos, depois entregar no correio. Essa logística toda é muito complicada, né? E é muito burocrático também, sim. E custa uma grana ali. Então, quando a gente foi pro mercado de afiliado mesmo, a gente já conseguiu ver de cara o benefício disso, que é você não ter controle de estoque, você não precisar se preocupar com a logística de entregar esse produto, você só precisa convencer a pessoa de comprar, né? Então, no caso do Magalu, que tem um Magazine em você divulga um link ali desse produto e você só precisa convencer a pessoa de comprar. O resto o Magalu faz. O Magalu entrega para você. Então, essa é uma grande vantagem que eu vi do digital, né? Sim. Por exemplo, eu quero me afiliar na Magalu. Uhum. Quais seriam os critérios que vocês me indicariam olhar para escolher um bom produto? Tem isso lá dentro? Vocês ensinam essa parte ou também vocês tiveram essa questão de olhar? Cara, não é qualquer produto que você pega, né? Você tem que analisar criteriosamente. Sim. Como é que funciona? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o seu trabalho como ali influenciador, né, que está divulgando esses produtos na internet, é indicar para as pessoas os melhores preços, né? Então, você vai criar um relacionamento com essas pessoas onde você está indicando produtos que realmente estão com desconto bom, né? E são produtos que a pessoa vai receber na casa dela, bonitinho. Então, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que seria um erro, assim, que eu considero grave, né? Você vai pegar um produto na Magalu e lá tem um P e o 3P, né? O que é um P? Um P que seria produto vendido e entregue em Magalu, que é o primeira pessoa, né? Vamos dizer assim. O 3P é o third person, que é um marketplace. Então, sei lá, a Nike, eu dou um exemplo aqui, a Nike usa o marketplace do Magalu para vender um produto. Mas, no marketplace, também tem a lojinha de esquina ali, que vende um produto no marketplace da Magalu. E aí, qual que é o erro que você pode cometer aqui como influenciador, né? É você, de repente, indicar um produto de 3P, né, do marketplace do Magalu, de uma lojinha que às vezes não tem uma confiança tão grande, ela demora para entregar o produto produto vem com problema. E a pessoa que recebeu a dica de você, ela vai ver que foi você que indicou aquele produto. Então você indicou um produto, ela comprou, confiou em você, e o produto não chegou, ou o produto atrasou, chegou com problema. Então, você precisa tomar cuidado na hora que você está escolhendo esses produtos. É claro, tem muito... O Magalu cuida do marketplace deles para sempre ter ali bons vendedores, tudo mais, mas Tem um ambiente saudável. isso, mas já que você está fazendo a curadoria dos produtos, você precisa tomar cuidado com o que você está indicando para as pessoas, né? Legal. Isso do mercado de afiliados a gente gosta muito de falar porque é a maior porta de entrada para o mercado digital. A barreira de entrada é baixa e é uma grande escola. E geralmente as pessoas que vão começar, especialmente as que têm orçamento menor, elas tendem a ir para o mercado de afiliados. Olhando para vocês que estão do outro lado da moeda, né? Vocês que têm 15 mil pessoas ali afiliadas dentro do produto de vocês, como é que vocês enxergam ou diferenciam um afiliado que tem resultado no mercado digital para um afiliado que não tem? O que diferencia essas duas pessoas, pensando que uma boa parte da audiência talvez inicie por esse caminho e quer ter sucesso? Uhum. Eu reparo que a constância, né? Então, uma pessoa, por exemplo, assim, voltando, o mercado de afiliados tem muitas variantes, né? No nosso caso, a gente está falando de pessoas que se afiliam, de repente, na Shopee, indicam produtos da Shopee ou da Amazon, Magalu, né? E elas ganham por indicação desses links e quando a compra é efetuada, né? Você precisa estar sempre postando, sempre procurando ofertas, postando no seu Instagram, alimentando o seu canal seus grupos ali do WhatsApp, do Telegram, e sempre trazendo conteúdo, sempre postando uma constância, né? Você não pode divulgar um pouquinho aqui e depois parar, fazer outra coisa. Você sempre tem que estar fazendo a roda girar. Movimento. Isso aqui eu noto dos que dão certo, dos que não dão, né? Até porque demora também. Você começa agora a divulgar produtos, você não vai chegar a fazer sua primeira venda. Nós fizemos nossa primeira venda como influenciador também, né? A gente pode depois chegar nesse assunto, que é a nossa ferramenta.
ela ajuda os influenciadores que divulgam produtos, né? Nós éramos influenciadores também que divulgavam esses produtos. Então a gente levou 3 meses para fazer a primeira venda. Caraca. 3 meses sem ninguém dar bola pra gente. Sim. Então, assim, não, e do dia primeiro a gente já se comportou como um grande influenciador. Profissional. Ou seja, a gente ia todo dia, postava todos os stories, sei lá, 20, 30 stories, jogava as promoções no grupo do WhatsApp que tinha 3 pessoas. Então, a gente já agia como se tivesse chegado lá, né? Para depois de 3 meses conseguir a primeira venda. Caramba. Foi assim, tão incrível que parecia que era fake a venda, assim. Nossa, não é verdade. A venda dava R$1. A primeira venda ninguém esquece, né, Sapo? Foi emocionante pra vocês essa primeira venda? Foi emocionante. Nossa, Vocês estavam juntos na hora? Foi um patinete, inclusive. Não vai ser. Um jeitinho que a gente tava instalando. Legal. Que legal, nossa, eu ia comemorar tanto. Nossa, se circunstância dessa, vendendo entre irmãos. Ia ser um orgulho pros meus pais. Deu certo, validamos aqui agora. É muito bem esse sentimento. Inclusive, a gente tá falando aqui sobre vendas. Qual estratégia vocês indicariam para quem também tá começando dentro do mercado, poder pegar e fazer valer e começar já a ter resultados? Já que vocês passaram por esse processo. é essencial para você entender de tráfego pago, né? Então, se você quer crescer o seu grupo do WhatsApp, seu Instagram, tudo mais, é inevitável. Você tem que ter um investimento ali em tráfego pago para poder ter visibilidade, né? Então, se você tentar fazer pelo orgânico, assim, logo de cara, você vai ter muito mais dificuldade. Então, tem que ter um pouco de investimento, né? Eu acho que, então, tráfego pago seria essencial, assim, para você começar, né? Sim, a gente demorou 3 meses porque a gente não investiu em tráfego pago, né? A gente demorou. A gente investiu um pouco, não tanto assim, né? Nem pouquinho, só para ganhar seguidores e tudo mais. Sim. Eu acho que quando você une o pago com o orgânico, você potencializa de forma absurda ali sua operação. Sim. Quando eu comecei a fazer o digital, assim, anos atrás, antes de entrar na QIFI, tentei fazer drop, eu caí justamente no tráfego pago e eu me lasquei. Eu não sabia fazer nada. Na minha cabeça, eu ia botar dinheiro aqui e ia sair da forma mais simples possível. Nossa, eu achei que eu ia, tá? Não foi pra nós. Mas é isso. Ainda bem que não foi, né? Porque agora eu tô aqui, ó. Mas realmente o tráfego pago faz toda a diferença. Tem essas narrativas de, o que você prefere? Tráfego pago ou orgânico? Fala, mano, eu quero os dois. Eu quero só isso aí. Que papo é esse? Ganhar dos dois lados. Agora me conta pra gente. Qual é o produto? Hoje vocês têm um produto 100% de vocês, onde vocês tocam a operação de A a Z. Que produto é esse, né? Como é que surgiu o divulgador online? Qual era o propósito deles? Abre pra gente esse negócio. A gente começou como influenciador com a Maga das Promos, né? Vendendo os produtos da Magalu. E a gente, esses 3 meses, a gente fazia tudo de forma manual. Então, os nossos conteúdos, nossas postagens que a gente fazia no Instagram, nos grupos, a gente fazia tudo de forma manual. E era eu e minha irmã, e a gente demorava, assim, muito tempo, mesmo sendo nós duas. E a gente não tinha liberdade nenhuma pra fazer nada. Era o dia inteiro ali no celular, postando, comendo e postando, fazendo tudo e postando. Não tinha... Porque você tem que sair uma promoção, relâmpago, você já tem que postar. Você tem que ficar ali de olho e postar. E demorava 5, 10 minutos pra gente postar uma promoção relâmpago. E não pode demorar todo esse tempo, senão você perde. E as pessoas que estão ali vendo a sua dica, que querem comprar, também perdem a promoção e você não vende. E aí foi aí que surgiu o divulgador inteligente. O meu irmão, ele trabalhava ali em conjunto com a gente. E ele sempre foi de ficar mais assim... na parte de desenvolvimento e também administrativo. Então, ele ficava ali perguntando pra gente, o que vocês estão fazendo muito repetitivo? O que dá pra melhorar? O que a gente pode... O que eu posso fazer aqui pra ajudar vocês? E aí que surgiu o divulgador inteligente. A gente foi ali falando pra ele, isso daqui a gente tá postando toda hora, a gente sempre faz essa mesma ação. E aí ele foi criando várias automações, até se tornar hoje o divulgador inteligente. Legal. E como é que ele funciona na prática? O que é essa ferramenta? Pra quem nunca ouviu falar. Uhum. O que seria o divulgador inteligente? Qual que é o trabalho da pessoa antes do divulgador inteligente, né? De que a gente precisa entender isso. Tinha uma forma de fazer antes do divulgador e agora uma forma com o divulgador, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, que é uma das maiores influenciadoras desse mundo de produtos físicos, né? Que a gente fala produtos físicos, que indica produto Magalu, Amos e tudo mais. A Promos da Rafa. Né? Então ela pegava um produto da Magalu, ela tirava um print daquele produto, da página do produto, gerava um stories, né, com um template dela, rosa, bonitinho, com
produto colado ali, né? E ela colocava o link dela de afiliado, né? Isso é uma parte do trabalho, que é fazer o Stories. Depois ela tem que postar esse mesmo produto no grupo do WhatsApp dela. Então ela tem que pegar e criar um texto com a descrição, nome do produto, preço do produto e algum detalhe a mais sobre esse produto e gera um textinho, né? Que ela joga no WhatsApp e dispara para todos os grupos dela. Isso é um produto. Então imagina que ela posta 100 produtos desse todo dia. Então ela fazer isso 100 vezes, os stories, 100 vezes o textinho, é muito trabalhoso, né? Então, até você manter a constância nisso é demais, né? Consome muito. Com o divulgador inteligente, vira uma coisa assim, brincadeira de criança. Você pega, inclusive, criança, tem pessoas, né, clientes nossos que dizem que deixam as filhas fazer agora. Deixa a criança fazer enquanto ela faz outra coisa dentro de casa. Com o divulgador, você pega o link do produto, você joga no divulgador inteligente, a ferramenta, né? E ele gera para você o Stories. Automaticamente, então sai uma foto que você posta nos Stories do Instagram. E já te dá também um texto. Esse texto prontinho, que é só você jogar no seu grupo do WhatsApp, né? Com o nome do produto, o preço, tudo mais. E ele faz outras coisas também. Ele posta esse produto no seu site. Então o divulgador inteligente dá um site de promoções. Nossa, né? legal. Então tudo que você posta no dia vai sendo alimentado nesse site de forma automática. Legal. Né? E esse é um grande diferencial do divulgador. Por quê? Antes do divulgador, poucas pessoas tinham dinheiro, né, para poder pagar um programador para criar um site para você, para agrupar as promoções, ou tinham conhecimento para fazer o próprio site. Né? O divulgador inteligente, ele nivela todos os influenciadores. Então, hoje, se você acompanha, né, você está no Instagram, você pega uma página de promoção, você vê que ele posta as promoções ali e também tem um site, né? Todos eles têm um site de promoção agora que o divulgador inteligente deu. Então, todo mundo, desde a pessoa, sei lá, mais humilde, que entende pouquíssimo de tecnologia, ou aquela pessoa, né, que entende bastante, ou tem dinheiro para pagar alguém fazer, todos eles têm site, né? Então, isso é um grande diferencial do divulgador, que ele nivelou o mercado de afiliados de produtos físicos nesse sentido. Interessante. Legal. E uma vez que esse divulgador inteligente surgiu, como é que foi o processo de validação dele? Uhum. O divulgador inteligente, ele teve o boom dele quando a gente conheceu um afiliado nosso. Inclusive foi a pessoa que apresentou a QIFI. Olha aí, ó. A Aline Santana, né? Então, ela deveria estar aqui, né? De tão importante que ela foi pra gente. Legal. Então, ela indicou a QIFI, né? A gente se afiliou, a gente criou um produto do divulgador inteligente na QIFI e ela se afiliou ao produto. E ela indicou para as alunas dela o divulgador inteligente, né? Com um link de afiliação. Então, ela ganha uma parte, né? Uma comissão. E a gente também, porque né, o produto é nosso. Então, começou aí. Então, daria para dizer que o grande boom do divulgador inteligente foi por conta também da QIFI. Sim. Um processo com o formato de afiliação que a QIFI fornece assim, de forma simples, né? Massa, olha lá. Inclusive, falando um pouco assim da QIFI, eu lembro, eu tinha uma empresa de intercâmbio e minha empresa quebrou bem na pandemia. E aí eu culpei a pandemia. Eu falei, nossa, na empresa de intercâmbio, as fronteiras fecharam, a pandemia veio na hora errada para mim. Aí eu entrei na QIFI e eu olhei os processos da QIFI e eu entendi por que minha empresa tinha quebrado. A empresa tinha quebrado porque a gente não estava pronto, né, como uma empresa profissional para fazer acontecer. E tem uma fala que vocês falaram, foi muito interessante, você falou assim, o Jefferson já tinha um olhar mais administrativo e fez algumas perguntas muito boas gerenciáveis, com essas atividades que são repetitivas, que a gente pode otimizar. Então, pegando a sua experiência na Magalu, que é uma grande corporação brasileira, uma das maiores aí, que tipo de experiência você pegou ou tipo de vivência você teve na Magalu que você conseguiu trazer para o negócio de vocês e até também para você, Ana? A título de você trabalhando na Sony, que é outra gigante do mercado, o que vocês conseguiram trazer dessas experiências tradicionais para o mercado digital? Boa. Bom, o Magalu, que eu poderia dizer de experiência, fora a questão de arquitetura, né, de ter evoluído como desenvolvedor, essa questão de cultura, né? No Magalu, a cultura ela é muito importante. E especificamente falando do produto do Magazine Você, nós tínhamos um lema que era levar a muitos o que é privilégio de poucos, né? Então, o divulgador inteligente ele faz isso também. Então, ele leva, como eu disse, ele nivela as pessoas, né? Todo mundo então, agora tem um site bonitinho, antes só quem tinha conhecimento ou dinheiro podia ter. Então, o divulgador leva. Então, eu trouxe um pouco disso do Magazine Você
para o divulgador inteligente, né? O divulgador inteligente, inclusive, ele é uma ferramenta que complementa o Magazine Você, né? Então, se você divulga o Magazine Você, com o divulgador inteligente você consegue ter mais agilidade para divulgar essas promoções, consegue ter constância, que fica mais simples de divulgar, né? Então, assim, um lema, né, que eu levei do Magalu, que eu aprendi lá, é essa questão de sempre levar a muitos o que é privilégio de poucos, né? Legal. Questão cultural pega, né? Muito. Bizarramente. E você, teve algum aprendizado específico que você trouxe? Eu acho que na Sony foi a questão da forma de se comunicar com as pessoas. Então, por exemplo, hoje no Divulgador Inteligente, a gente gosta de se comunicar de uma forma mais galera. Então, envolver todo mundo, não criar conteúdo de forma muito formal. E lá na Sony a gente tinha muito disso. Então, as reuniões, as conversas, era tudo muito tranquilo. Então, acho que foi isso. Legal. É muito de sentir também o seu público, né? Inclusive sobre público, a audiência de vocês. Vocês têm dados de quem são a audiência de vocês? Vocês têm isso bem relatado? A minha audiência, ela tem tanta idade. Ela é uma galera mais jovem. O que eles estão procurando? Vocês têm esses dados? Mulheres... Tem um segundo, por exemplo, ela tem um emprego, né, e ela quer uma renda extra, então, nas horas vagas, né, ela quer ter um tempinho para divulgar produtos. Mães também. Mas, eu acho que o nosso público maior, assim, seriam mães, né, pessoas... Tem pessoas mais velhas também. Interessante. Sim, Sim. tem bastante pessoas mais velhas que qualquer pessoa consegue usar o divulgador inteligente, então nem precisa entender de tecnologia, eu acho isso bem legal. Legal. Simples, né? Ciente, 5 box para si, pela... É o método Kisa. É um título, inclusive, de ferramenta, né? E talvez até mais pro Jefferson, que é o programador que tá por trás, a título de roadmap de produto, assim. O divulgador inteligente é o mesmo produto hoje do que era quando lançou? O que você teve alguma mudança que pivotou muito agressivo? O que vocês foram enxergando até chegar no modelo de hoje, que é o modelo oficial que tem no mercado? O divulgador inteligente, desde a sua criação, ele evoluiu bastante, né? E desde então o preço, inclusive, nunca mudou. Ele sempre foi o mesmo preço, só que ele entrega mais valor, muito mais valor do que entregava no começo. Né? E isso também faz sentido com a demanda das pessoas. Elas sempre esperam mais, né? Ela não quer aquele produto que fica estacionado no tempo e não evolui, né? Hoje o divulgador inteligente faz um monte de coisa, né? Então no começo, por exemplo, não tinha site. A gente não dava o site, a gente gerava o Stories e o texto de disparo, né? Aí a gente notou que tinha uma demanda de pessoas que divulgavam a Amazon. A Amazon pede para que você divulgue seus produtos num site público, né? E você não pode divulgar o link da Amazon num grupo fechado, num WhatsApp, por exemplo, né? Hoje eles já estão um pouco mais abertos a isso, mas ainda tem um risco de, se você ficar divulgando, por exemplo, se eu divulgo um link meu da Amazon numa conversa privada, né, para você, e você compra e gera uma comissão e ela descobre, a comissão cancela, ou a minha conta pode ser cancelada, porque eu não posso fazer isso. Eles querem ter controle onde é que você está divulgando os links da Amazon. Isso, para saber se o seu conteúdo ali é um conteúdo que a Amazon quer associar aos clientes dela, né? Então tem que estar numa rede pública. Aí o divulgador veio, então entendeu essa necessidade, então a gente criou um site para as pessoas. Legal. Que daí quando ela gera essa promoção no site, o produto vai para o site, e aí no texto de disparo que a pessoa manda para o WhatsApp, o link não é o link que vai direto para a Amazon, é o link que vai para o site dela, que depois vai para a Amazon. Um redirecionador. Isso, Legal. isso. Legal. E, bom, hoje o divulgador inteligente, inclusive, automatiza até o WhatsApp, né? Então, com a API oficial, sem risco de banimento nem nada. Então, você consegue também automatizar até o seu WhatsApp ali com o divulgador inteligente. Olha isso. Inclusive, essa influenciadora que usa o divulgador inteligente, a Promos da Rafa, ela começou a divulgar a Amazon depois do divulgador inteligente. E isso é incrível, porque antes, como a gente era usuária do divulgador, com a Maga das Promos, a gente acompanhava essas páginas, né? E a gente admirava muito. E hoje, a maioria dessas páginas usam o divulgador inteligente. Na verdade, todas que a gente admirava. O jogo virou.
Do Neyza ele virou, né? Mas olha só, são 2 anos de mercado, mais de 3 milhões de reais faturados, 15 mil afiliados que vocês têm junto com vocês, que vocês consideram como essencial para conseguir escalar um negócio digital como esse? Bom, eu acho que é escutar as pessoas, né? Acho que você você tá sempre próximo das necessidades, saber o que as pessoas estão sentindo de dor ali, né? Então, hoje nós temos um grupo que a gente chama de grupo VIP, né? Que são aqueles clientes mais próximos da gente que sempre tá ali pedindo novidade. Ele tá, olha, não tem como fazer isso, não tem como fazer aquilo também. Então a gente escuta essas pessoas para sempre estar trazendo para elas novas atualizações, está melhorando sempre a ferramenta. Então eu diria que eu acho que é você entender o feedback do cliente e tá sempre tentando entender o que ele precisa e incorporar isso na sua ferramenta e tá sempre evoluindo, né? Entendi. Está aberto a melhoria. Boa. E vocês têm hoje, querendo ou não, um SaaS, né? Um software, onde vocês fazem a venda desse software. Eu imagino, posso estar enganado, que a venda de um software talvez ela seja tem algumas peculiaridades a título de com um infoprodutor, ou um infoproduto, ou um produto físico. Minha pergunta é, como é que vocês vendem o divulgador inteligente? Sim, a gente usa o tráfego pago, a gente usa bastante o tráfego. E também eu trabalho em conjunto com o Jefferson. Então, toda vez que ele tem alguma atualização, eu já trabalho com antecipação. Falo ali, vou postando ali para os clientes, a gente vai entregando para algumas pessoas a funcionalidade, gerando uma curiosidade. E aí, quando a gente solta a atualização, todo mundo ali já está comentando e aí dá Entendi. uma engajada. E no caso, então, vocês sempre vendem a marca, não tem uma pessoa, um influenciador na frente da marca. Não, nosso influenciador é a Kelly, né? Sim, sim. Entendi. Então, as pessoas chegam no divulgador inteligente através do seu perfil pessoal? Não, a gente usa a empresa do divulgador inteligente, a gente traz pessoas até ela, só que eu sou a pessoa que comunica com esses afiliados. E a título de modelo de negócio? Vocês vendem através de lançamento, sempre tá no perpétuo, assinatura, como é que funciona? O nosso modelo é recorrência, né? A gente tem você perguntou sobre como que faz para divulgar, né, esses produtos. Então, no mercado assim, de afiliados de lojas físicas, também tem aquelas pessoas que ensinam como você pode ganhar dinheiro na internet vendendo produtos de lojas físicas. Né? Então, essas pessoas, geralmente, ou a gente entra em contato com elas, ou elas entram em contato com a gente, porque ficou conhecendo a ferramenta de alguma forma. E, por meio da QIFI, a gente consegue fazer afiliação, né? E ela divulga a ferramenta para os alunos dela e dessa forma o divulgador vai se propagando, né? Inclusive, usuários nossos do divulgador inteligente conseguem vender o divulgador inteligente. Então, através da QIFI. Através da QIFI, né? Então, é quase um multinível. Mas tem produto de verdade, não é golpe. Tem um produto, entendeu? Dá pra ver, dá pra ver. Não, acho que legal, porque nós temos alguns produtores, como é o caso do Denis e da Ruth, que são grandes produtores aqui do FI, que eles conseguiram criar uma força de vendas absurda, onde eles ganham tanto da venda direta que eles executam, quanto das pessoas que vendem pra eles, e fica quase um multinível, só que um multinível legal, com produto. Apesar que o multinível é legal, não é legal, sabe? Isso não sei. Mas não, e falando, desculpa. Você, tem pessoas que vendem um divulgador que ganha, às vezes, mais do que a gente. E se ela soubesse... Então, tem uma pessoa lá que ganha 10 mil reais por mês. E o legal, que tipo assim, do divulgador inteligente, né, da recorrência, é que você vende uma vez e é recorrente. Então, vamos dizer, você vende o divulgador inteligente para 10 pessoas, né, sei lá, R$1.000 que você tá ganhando ali. No mês seguinte, você está ganhando aquele mesmo R$1.000 sem ter vendido de novo. É recorrente. Então isso Só precisa ir alimentando ali sua base, né? Pra eles sempre ficarem ali contigo. Sim, perfeito. Para mim, recorrência é um dos modelos mais saudáveis porque tem o que todo mercado tem dificuldade de ter, que é previsibilidade de caixa. O mercado fica muito viciado em lançamentos e às vezes você fica 2, 3 meses captando audiência sem faturamento ou lucro que seja para conseguir gerar a operação. E a recorrência entrega exatamente isso, né? Você conseguir olhar e falar, cara, daqui a 3 meses a previsão é que entre isso aqui. Porque existe uma quantidade de pessoas que não fecham, mas existe uma quantidade de pessoas que entram e a conta se equilibra. Vocês têm um cuidado do pós-venda? Porque vocês são muito focados também na questão do suporte do cliente, né? Como é que funciona isso para vocês? O suporte é a parte mais importante, né, da nossa operação. Então, nós temos um time de suporte dedicado a ficar atendendo as pessoas
Então, pós-venda, depois que a pessoa compra, a gente garante que ela vai ter um suporte. Se não conseguir resolver o problema, chega até mim ou até elas Legal. e a gente resolve o problema. Então, Isso faz toda a diferença dentro de uma operação, né? Porque às vezes a galera tá preocupada ali em trazer. Trouxe, comprou, pronto, acabou. Esqueceu do cliente e agora, né? Então ter esse cuidado, ter esse pensamento de, pô, deixa eu cuidar aqui de quem tá comigo, principalmente relacionado à recorrência, faz toda a diferença. É sensacional. Mas falando agora de, por exemplo, eu tô aqui falando com duas pessoas incríveis, que têm conhecimentos absurdos, e eu também tô pensando agora em entrar no digital. Qual conselho vocês me dariam aqui agora para que eu conseguisse crescer e ter resultados tanto quanto vocês? não perca tempo, né? Quanto antes você começar, melhor, né? E, bom, assim, o que eu poderia dizer? Acredita que você vai chegar lá, não desista no começo, né? Porque no começo, é sempre assim, a gente começa achando que vai ficar, né? Vou vender um monte, vou ganhar. Aí você tem aquele fogo de palha, né? Você tá super animado. Aí na primeira decepção, nossa, você começa a desacreditar e você desiste, né? Então acho que a constância, você continuar tentando. Se não der certo as estratégias que você tá tentando no momento ali, tentar entender o que tá dando errado e tentar de outra forma, né? E não desistir, que uma hora dá certo, né? Se a gente tivesse desistido, a gente não estaria aqui hoje. Sim. Então, Perfeito. E você, o que se diria? E acreditar no seu produto também, Luan. Porque no começo, eu tinha alguns pensamentos, não sei se isso vai dar certo, será que alguém vai querer? Mas é acreditar. Então, se a gente não tivesse acreditado no comecinho, a gente não teria nem... A gente não estaria hoje aqui, né? Perfeito. Legal, faz muito sentido. e aprender sobre tráfego pago, né? Isso é. Boa! Aprender sobre tráfego pago faz a diferença. Tá. Chegamos aqui agora num momento bem gostoso desse episódio. Gostamos desse momento, hein? Qual é? Nosso bate-bola jogo rápido. Como é que funciona o bate-bola jogo rápido? A gente vai jogar algumas perguntas rápidas pra vocês e vocês respondem ou com uma palavra ou no máximo uma frase. Boa. Vocês topam responder? Sim. Então manda a primeira, Bruninha. Olha só, uma habilidade que vocês desenvolveram para crescer no digital. Comunicação. O que um afiliado precisa focar primeiro, audiência ou produto? Eu acho que produto. Faria o meu produto muito bem feito, ele acreditar nele e tudo mais, então... Perfeito. É porque a audiência vem, né? Perfeito. Boa. Vai lá. O que faz um cliente continuar pagando uma assinatura? Um suporte bem feito, né? E ele vê que o nosso produto sempre tem uma melhoria constante, né? Então ele não é um produto estacionado. E pra finalizar com chave de ouro, qual é o 80-20 do sucesso de vocês? Suporte ao cliente, o atendimento ao cliente, o respeito, né, aos nossos clientes e sempre tá ouvindo a opinião deles, entendendo o que eles precisam, né? É isso, olha só. Acabou, Passa fechou. Bruninha. Isso, total. Mas não terminamos. Temos uma Conta pra eles. perguntinha aqui pra fazer de finaleira. E é pros dois, vou fazer aqui, vocês respondam cada um o que vocês pensam, combinado? O que vocês gostariam de ter escutado lá no começo do digital que hoje vocês podem estar passando pra quem tá entrando no mercado? Eu acho que é não desistir, né? Eu não sei se estou me repetindo aqui, mas é isso. Então, você sempre vai se duvidar. Como eu disse, a gente levou 3 meses para fazer uma venda, né? Então, a gente teve várias oportunidades para desistir, né? Isso foi a primeira venda. Depois disso, levou mais não sei quanto tempo para fazer a segunda. Então, você tem que sempre estar tentando, acreditar que uma hora dá certo. Perfeito. Eu concordo com o Jefferson, nunca desistir e também acreditar. Eu acredito muito na lei da atração, então aquilo que você fala, aquilo que você pensa, imagina, vai acontecer uma hora ou outra. Então você sempre pensar, uma hora vai dar certo e levar esse pensamento com você. Legal, ó. Fechado. Não é por acaso que vocês chegaram. É verdade. E nós temos agora, Bruninha. Temos agora... Olha, mas terminamos. Não terminamos, né, Marcelo? Tem uns presentinhos que faz chegando aí pra você, hein? Agora, vocês têm a própria canequinha QIFI de vocês, totalmente personalizada. Isso é pra agradecer a presença de vocês, terem vindo compartilhar tanto conteúdo de valor com a gente. Muito obrigado. Parabéns também pela premiação de R$1 milhão atrás da QIFI. Já vem os 10 milhões. E tenho certeza que tem muita gente que gostou desse episódio, vai querer continuar acompanhando vocês, vai querer utilizar a ferramenta de vocês. Então deixem as redes sociais, vai aparecer na telinha pra galera seguir. Siga o Divulgador Inteligente no Instagram, @divulgadorinteligente. Se você divulga Amazon, Magazine Luiza, Shopee,
O divulgador inteligente vai fazer toda a diferença no seu processo de divulgação. E Boninha, pra quem ficou com a gente até o final, o que é que essa galera linda tem que fazer? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, ô Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.